Olá, tudo bem? Esse é o 15 Minutos, eu sou o Márcio Miranda, desde já peço desculpas pela voz um pouco prejudicada, mas vamos lá para o episódio de hoje do podcast de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. A tal da aposentadoria compulsória. Esses juízes que receberam e condenados pelos crimes que cometeram, eles receberam para o resto da vida toda a aposentadoria e os seus direitos enquanto magistrados. Ao invés de serem condenados, são premiados após cometer um crime comprovado pelo próprio CNJ. Nos últimos dias, uma operação da Polícia Federal, batizada de Operação Faroeste, investigou juízes do Tribunal de Justiça da Bahia suspeitos de participação em um esquema de venda de decisões judiciais. Pois é, entre os investigados, inclusive o presidente do Tribunal de Justiça baiano, que é o Gesivaldo Brito. Ele e outros 5 magistrados suspeitos de envolvimento. Podem ser punidos, será? Claro que podem, mas quando se fala aqui no Brasil em punição para juízes, muitas vezes elas, de certa maneira, se confundem com prêmios. Por quê? Porque o Célio Martins é que vai explicar para a gente, ele que é repórter aqui da Gazeta, assina a matéria sobre o assunto, e a gente vai entender um pouco mais sobre isso, a punição a magistrados e outros integrantes do judiciário aqui no Brasil. Célio, você assina essa matéria que traz dados de um levantamento, inclusive do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, apontando que entre 2007 e 2018 foram 108 magistrados punidos por condutas incompatíveis com a honra, o decoro e a ética da magistratura. Quais são as punições possíveis para juízes que cometem esses desvios aí citados, hein, Célio? Bem, Márcio, a normatização da punição de juízes e magistrados, são os desembargadores, ela é feita pela LOMAN. A LOMAN é a Lei Orgânica da Magistratura. É uma lei de 1979, fazendo 40 anos. Bem antiga já. E ela estabelece que a punição mais grave é a aposentadoria compulsória. Não existe nada além da aposentadoria compulsória para os juízes vitalícios. Aí tem outras punições, que é a pena de disponibilidade. Ele fica parado durante um período e depois, eventualmente, pode voltar a exercer o cargo. Tem as remoções compulsórias, que ele é removido compulsoriamente, tira ele de uma praça e vai para outra praça. A censura e a advertência, que essa é a pena menos grave. É a mais branda, vamos dizer assim, né? Agora, existe a possibilidade de demissão de juiz. Em qual situação? Somente o juiz em início de carreira. Durante os 2 primeiros anos no cargo, ele pode ser demitido administrativamente. É um processo burocrático. Agora, depois que ele completa 2 anos, acabou. Aí ele ganha essa estabilidade aí. Isso, vitalícia. Ele vira vitalício e não pode ser mais demitido. Agora, o detalhe que você citou aí, como a gente comentou, então a punição mais grave, vamos colocar assim, para o juiz é essa aposentadoria compulsória. Exatamente. Mas tem um detalhe, Eu falei aqui na introdução que às vezes essa punição pode ser confundida com prêmio. Por quê? Continua saindo dinheiro dos cofres públicos para manter essa punição, bem entre aspas, de um juiz que é aposentado compulsoriamente, Célio? Isso. Quem paga a conta somos nós, Contribuinte. Porque tem um outro levantamento, esse é um período um pouco diferente, que é um período de 10 anos, dos últimos 10 anos, 2009 até 2018, que mostra que 58 juízes foram punidos nesse período com aposentadoria compulsória. Esses juízes e desembargadores receberam no período 137,4 milhões de reais. Isso é o dinheiro nosso, o dinheiro do contribuinte que saiu dos cofres públicos para pagar esses juízes e desembargadores infratores, que cometeram infração, alguns crimes graves. Para você ter uma ideia, o valor médio do benefício pago é de R$38 mil. O valor médio. Teve um magistrado que recebeu nesse período 5,2 milhões em aposentadoria. Nesse período que ele ficou aposentado até 2018.
Pois é, tem um caso que você cita na matéria também, né, Célio, em relação a casos aí envolvendo juízes, que é o da venda de sentenças, se não me falha a memória, no Ceará, que até um dos juízes, lá, o filho dele tinha um grupo do WhatsApp e ele comentava quando o pai iria estar no plantão judiciário para negociar a venda de sentenças judiciais, né? Exatamente. Agora você vê com a modernidade, né, da internet, a corrupção entrou na internet. Esse grupo do WhatsApp, tinha no Facebook também, ele era formado majoritariamente por advogados. Advogados que defendiam criminosos. Inclusive traficantes. Sim, criminosos do graves. Graves, do mais alto escalão. E então... por aí, esses advogados ficavam sabendo quando esse magistrado estava de plantão e encaminhava os pedidos de liminares nesse período. E ele concedia as liminares. Em troca de bastante dinheiro, né? Muito dinheiro. Tinha caso, o CNJ cita na investigação, um caso de R$500 mil. Pois é. E esse magistrado que vendia, que tem um bom salário, como os juízes têm, vendia sentença a esse valor, aposentado compulsoriamente, sim, vai receber a aposentadoria com base aí no pagamento dos cofres públicos. Interessante que não importa a idade, né? Pois é. Quer dizer, se o magistrado, o juiz for muito jovem, tenha lá 35, 40 anos, vai ser aposentado e vai receber para o resto da vida. Pois é, para a gente fechar, Célio, tem alguma iniciativa ou tentativa de mudança da lei da magistratura que prevê essa aposentadoria compulsória e que possa vir aí a mudar esse tipo de punição, que mais parece um prêmio às vezes para os juízes, Célio? Olha, a movimentação é antiga, né? Há uma insatisfação na sociedade, há uma insatisfação em diversos setores da sociedade e também no parlamento, né? No Congresso. Mas as iniciativas não têm ido para frente. A iniciativa mais recente foi agora na reforma da Previdência. Por iniciativa do deputado do Paraná, Rubens Bueno, o relator da proposta da reforma da Previdência na Câmara incluiu o fim da aposentadoria compulsória para juízes. E no relatório do deputado Samuel Moreira da reforma da Previdência, ele incluiu o fim da reforma, o fim da aposentadoria compulsória, projeto nosso que vem lá de trás e que agora é incluído definitivamente, o Senado aprovando, vamos acabar com isso que é algo de muito grave para a sociedade brasileira, ter uma aposentadoria compulsória para juízes que cometem crimes. O Brasil não pode mais ouvir e nem ver isso acontecer. Mas isso não foi para frente, caiu no Senado. É difícil imaginar que talvez alguns políticos queiram bater de frente com os juízes e com o judiciário, né? Sério. Isso, exatamente isso que o Rubens Bueno diz. Diz assim, olha, os juízes temem, né, colocar uma situação dessa, um juiz, e depois amanhã ele está sendo julgado por esse mesmo juiz. Eu conversei com um ex-integrante do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e ele disse que essa mudança não vai para frente porque pertence à lei orgânica da magistratura. E o judiciário, que é um poder independente, e o legislativo é outro poder, o judiciário diz assim, quem tem que encaminhar a proposta para mudança da lei orgânica da magistratura é o judiciário. Porque senão seria interferência indevida de um poder no outro. De um poder no outro. E daí fica esse imbróglio. O judiciário não encaminha, o parlamento não toma suas iniciativas. E a aposentadoria compulsória segue sendo esta punição, entre aspas, para juízes e infratores. Exatamente. Mais detalhes na reportagem do Célio na Gazeta do Povo. Célio Martins, obrigado, até a próxima. Obrigado, Márcio. Obrigado aos ouvintes. O governo quer novas mudanças na CLT, mudanças que vão afetar diretamente quem trabalha com carteira assinada no país. E essas mudanças estão previstas naquela medida provisória do programa Verde e Amarelo, da qual nós já falamos aqui no 15 Minutos, inclusive. A proposta aqui no episódio de hoje é detalhar algumas mudanças diretamente na CLT que a MP está prevendo. E para isso eu chamei mais uma vez aqui a Fernanda Trisotto, que é editora de República aqui da Gazeta do Povo. Fernanda, nesse ano o governo já tentou, de certa maneira, embutir uma mini-reforma trabalhista lá naquela medida provisória na MP da Liberdade Econômica. E agora essa possibilidade está de volta, No que exatamente o governo pretende mexer que está sendo tratado como uma mini-reforma trabalhista, hein?
Olha, Márcio, o governo quer mexer em mais coisa, tanto que essa nova MP deixa da liberdade econômica no chinelo, em termos de alterações. Então, é muita coisa. Tem desde uma nova sistemática de homologação de acordo trabalhista, regulamentação de gorjeta, estímulo à contratação de pessoas com deficiência. É muita coisa mesmo. A gente vai detalhar algumas coisas hoje para você ficar mais por dentro do que pode mudar. Pois é, e inclusive eu queria começar por essa que me chamou a atenção, que é a questão da regulamentação da gorjeta, é isso? Como é que vai funcionar? Não é a primeira vez que o governo federal, e eu nem estou falando do governo Bolsonaro, mas que algum presidente tenta mexer nessa questão. O que acontece? A medida provisória deixa claro que a gorjeta é uma remuneração do empregado, então não pode ser apropriada de modo algum pelo empregador. E daí vai ter algum tipo de mudança, principalmente para proprietário de bares e restaurantes. Porque, por exemplo, os valores que são recebidos a título de gorjeta vão ter que ser lançados na nota fiscal. Isso quer dizer que o trabalhador vai ganhar integralmente esse dinheiro, mas vai ter um descontinho ali de INSS, FGTS, esses descontos normais. Os impostos que incidem. Mas passa a ser uma verba exclusiva do trabalhador, então não pode fazer aquele por fora, não pode fazer aquela caixinha que divide, tá vetado isso daí. Olha só. Bom, uma mudança envolve regulamentação de profissões, inclusive os jornalistas, né, Fernanda? Pelo texto da MP, 11 profissões que precisavam de uma anotação específica na carteira para o exercício não vão mais ter essa necessidade, né? Está extinto. Então, são jornalistas, artistas, corretores de seguro, publicitários, atuários, arquivistas e técnicos de arquivo, radialistas, estatísticos, sociólogos, secretários e até guardadores e lavadores de carros. A nossa lei é muito antiga, então a gente sabe que tem algumas questões ali que determinam. Por exemplo, lavador e guardador de carro. Imagina quem tem carteira assinada fazendo esse tipo de função hoje em dia? Praticamente ninguém. Inexistente, né? Então, eles tiraram essa regulamentação. O argumento do governo é que isso vai desburocratizar o mercado de trabalho, mas as categorias não veem bem assim, elas acham que isso vai precarizar mais ainda essas profissões, porque vai haver um controle menor sobre quem pode ou não exercê-las. E o que prevê, então, essa mudança também em relação aos acordos trabalhistas e à fiscalização trabalhista, hein, Fernanda? Os acordos podem ser homologados extrajudicialmente. Então, se empregado e empregador chegarem a um consenso entre eles, eles vão lá, fazem um acordo e depois só homologa com menos burocracia. Sim. E a fiscalização, ela passa a ser mais pedagógica. Então, se o fiscal vai lá numa empresa e verifica que tem uma irregularidade, ele não pode chegar na primeira visita e já multar. Ele vai ter que fazer uma autuação pedagógica mesmo, dizendo qual é o problema e dando um prazo para que esse problema seja corrigido. Somente numa segunda visita, sim, daí ele pode fazer a multa. Olha só. E as agências bancárias vão abrir por mais tempo a partir dessas mudanças, se passar todas essas mudanças da MP? Olha, teoricamente sim, porque tem uma previsão lá de trabalho aos sábados. Para os bancários? Para os bancários. E também um aumento de carga horária desses bancários, o que não necessariamente quer dizer um aumento de atendimento ao público. Claro. Porque hoje o bancário trabalha 6 horas por dia. Pelo texto da MP, os bancários que atuam diretamente com atendimento ao público, os caixas, continuam com essa carga horária de 6 horas. Os demais funcionários têm que cumprir 8 horas diárias. Se os bancos mesmo vão querer adequar, é outro papo. Claro. Mais para frente, mas que sim, a lei dá essa possibilidade, a MP está valendo, mas ninguém se mexeu para fazer isso porque ela pode caducar, pode ter coisa que caia pelo caminho quando o Congresso for analisá-la, né? Pois é. Bom, todos os detalhes aí dessas mudanças você pode acompanhar na reportagem da Gazeta do Povo e também tem um vídeo lá que é bem explicadinho com tudo isso que está mudando ou que deve mudar se essa MP realmente passar dessa maneira que está no Congresso Nacional. Fernanda Tresotto, mais uma vez, obrigado. Até a próxima. Até mais, Márcio. E esse foi mais um 15 Minutos, podcast diário gravado aqui na redação da Gazeta do Povo. O 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro e da Maria Escrocaro, a montagem é do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo é do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda, mais uma vez pedindo desculpas pela voz um pouquinho prejudicada, mas já quase melhorando, e agradeço muito a sua companhia. Até mais!